Salve, fiel! É o seguinte, fiel. Torcida do Internacional tá um chororô desgramado. Mas eles têm que agradecer, levantar as mãos pros céus e agradecer porque levaram só 4. Porque era pra ser de 7 ou 8. O Corinthians jogou tanto que era pra ter sido uns 8-2, 7-2 por aí. Porque o Corinthians amassou o Internacional. Essa é a verdade. Yuri Alberto, só faltou fazer chover. Eu quero que você use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece, fiel. Fiel, isso aqui é Corinthians, fiel, ó. Isso aqui é Corinthians. E eu falei, se o Dorival vencer 3 seguidas, 4 seguidas, aí eu começo a me iludir de novo. Por enquanto, vou esperar. O jogo de hoje foi sensacional? Foi. Mas eu prefiro esperar, porque o Coringão... Tomara que o Coringão volte a ser campeão de título importante. Representa com like aí, fiel, e comenta o que achou do jogo e se você já tá confiante. Será que vem? Comente aí, representa. Até a comunicação do Internacional, durante o jogo, no intervalo do jogo, colocou nas redes sociais, tweetou, postou, dizendo que Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma grande chance, uma chance clara de gol. O pênalti foi ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade. Essa tuitada foi no intervalo. A gente não imaginava como seria caótica a arbitragem no segundo tempo. Tão caótica que, antes do Roger Machado, levou até a sala de entrevistas coletivas da Neoquímica Arena José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional. Quando o Cartola, na casa do aniversário, aparece na sala de coletiva, é para reclamar. Vamos ouvir. Aqui o primeiro tempo que nós tivemos, aquilo que nós estabelecemos como estratégia, como entrega, como busca do resultado, parece que isso foi bastante visível em campo e terminamos um primeiro tempo onde a vitória era merecida diante do contexto que se apresentou o jogo. E é importante exaltar que isso é fruto de um trabalho diário, é fruto de uma estratégia adotada para que a gente pudesse chegar aqui e fazer um grande enfrentamento, sabendo que jogar aqui é sempre muito difícil, com um grande time, com um elenco importante, num momento difícil que eles estavam vivendo também. Mas aí veio o segundo tempo, e o segundo tempo nos coloca numa situação complicada, porque me parece que a arbitragem, mais uma vez, acaba colocando a situação de um lance que estraga a partida, na nossa visão, porque não tem um critério adotado, principalmente se analisar o contexto do jogo. E nisso eu preciso pontuar alguns lances que aconteceram nesse jogo. No primeiro tempo, uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso, e absolutamente sequer foi chamado o VAR. O VAR sequer se pronunciou a respeito disso, pelo menos, ao menos, para nós não chegou absolutamente nada. Não chegou qualquer sinal de que o VAR teria acionado o árbitro de campo. E o que nos parece, diante de todo o contexto que a gente já vem discutindo do futebol brasileiro, da arbitragem do futebol brasileiro, é esse critério que se adota da intervenção ou não do VAR em determinados lances, que parece que o árbitro de campo acaba tendo uma bengala, acaba tendo uma dificuldade de fazer qualquer tipo de análise sem antes estar ouvindo o VAR. E ouve quando quer. E aí, no segundo tempo, vem a expulsão do Bruno Henrique. É importante vocês fazerem essa análise, que na expulsão do Bruno Henrique, no lance anterior, no Romero, foi falta, não foi aplicada a falta, e aí vem a situação do Bruno. E o critério adotado para a aplicação do cartão amarelo, tanto no primeiro lance, no primeiro amarelo do Bruno Henrique, como no segundo amarelo, na nossa avaliação, não era caso para amarelo. E outros lances que aconteceram até, de certo modo, onde houve a anulação dos gols, foram faltas claras que o árbitro viu em campo. E nesse momento ele acabou se apoiando na possibilidade do VAR
fazer a interferência. E aí a gente fica... Qual é a autonomia do árbitro de campo? Qual é a capacidade de intervenção do VAR? Qual é a orientação da comissão de arbitragem nesse aspecto? E aí fez com que o árbitro, nesses 2 lances, com convicção, próximo da bola, não tivesse dado a falta onde teve a intervenção do VAR. Aí, se não bastasse tudo isso, um pênalti marcado, um lance completamente duvidoso, que inclusive a gente, quando fala a gente fala muito sobre critérios e a gente quer comparar lances que aconteceram conosco e com outros adversários, mas não tem como não lembrar que nesse lance que aconteceu, nesse pênalti, por exemplo, daquele jogo contra o Fortaleza, onde a comissão de arbitragem simplesmente coloca um parecer dizendo que foi um lance sem muita intensidade ou sem muita força, e que nos deixa numa condição de entender por que nesse lance, onde houve uma intervenção, que não houve uma intervenção, na verdade, forte, houve pênalti nesse lance. Então, para nós, a gente sai com o sentimento que poderia ter sido um grande jogo, e deixar muito claro aqui que uma derrota aqui na casa do Corinthians não é um absurdo. Obviamente, a gente veio aqui para ganhar, mas a forma como como o jogo se desenhou, a forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro. Porque a anulação de 2 pênaltis, de 2 gols, com faltas claríssimas em que a autonomia era do árbitro de campo, fez com que se criasse um ambiente de completa instabilidade no jogo, fazendo com que aqui para nós, até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Então, a gente faz esse pronunciamento aqui dizendo que o clube, a diretoria, é muito proativa nas questões da arbitragem. A gente participa de todas as reuniões pós-jogo, colocando, pontuando, fundamentando, inclusive, na norma, porque é disso que a gente está falando aqui, das normas e das interpretações dos critérios. Segunda-feira o presidente vai estar numa reunião com os clubes, onde a pauta será também a arbitragem, porque não é comum, eu disse outro dia, não é comum que a gente esteja nessa fase do campeonato com tantas reclamações da arbitragem. E isso é um problema coletivo, e nós somos parte disso. E sendo parte disso, não nos resta outra alternativa senão fazer esse debate público e também em todas as instâncias necessárias, como a gente sempre faz. Agora, o que a gente vê é que são vozes colocadas ao vento e que não tem e não produz nenhum resultado prático para uma solução efetiva. E a gente espera e vai continuar sempre defendendo os interesses do Internacional, porque hoje, mais uma vez, a gente se sente extremamente prejudicado por essa falta de critério da arbitragem brasileira. Boa noite. Celso Zelt, eu vi uma arbitragem extremamente atrapalhada, confusa, sem critério. Foi tudo mas isso. Não vi nenhum lance clamoroso contra o Internacional. E eu acho Só para recapitular, essa reclamação de um suposto pênalti do Yuri no Wesley, a expulsão do Bruno Henrique e o pênalti em cima do Bidu feito pelo Oscar Romero. Isso, e colocar o pênalti em cima do Romero no Bidu, tão duvidoso quanto o lance da primeira anulação do Corinthians. Então ele pede autonomia para o árbitro. Eu acho que ele se perdeu nos argumentos. Se o árbitro tivesse autonomia, o time dele tinha tomado mais 2 gols hoje. Esse não é o problema. O problema é o venha a nós, só venha a nós, o vosso reino nada. Todo mundo legisla em causa própria. Então hoje é o dirigente do Inter na Arena, no próximo turno pode ser o dirigente do Corinthians no Beira-Rio, e ninguém para estancar o problema da arbitragem, que de Reclama fato aquele existe. que perde o jogo. É sempre isso. Se fosse o contrário, se o jogo tivesse terminado empatado hoje, a reclamação viria do lado do Corinthians. Exagera muito nos argumentos. A gente já viu tanta nota oficial de outros clubes chamando de clamoroso o que é duvidoso, chamando de duvidoso o que é só para o lado de um e do outro. Então a primeira falta que anulou o gol do Corinthians também não gera dúvidas? Gera dúvidas. Eu acho que foi. Eu acho que Mas não aqui foi. tem 2 pessoas que acham que não foi. Aqui está 2-2. Então é só duvidoso o que foi contra você. O que foi a favor de você não é duvidoso. É só lembrar o lance do Grêmio.
último lance no Grenal não foi pênalti, aquilo lá? Independente dos critérios utilizados, como o próprio Roger falou, dentro dos critérios utilizados do árbitro dentro do jogo, não existe critério. Quando é falta. Tanto que depois a comissão veio e falou que o árbitro errou. Sim. Porque foi pênalti. Ninguém reclamou, né, do Inter. É o que o professor Celso foi o Juventude no jogo da semi entre Grêmio e Juventude. Não, ele está falando agora, no último Grenal. No último agora. No último agora. Também teve, os acréscimos. Também teve nas finais do Gaúcho, também aconteceu. É o futebol brasileiro, não tem jeito. O futebol brasileiro é assim. Você só reclama pro próximo jogo. Mas sabe qual que é o problema, Zé? Ele falou que segunda o presidente vai lá, né? Para discutir, inclusive essas questões da arbitragem e tal. O problema é alguém pagar esse pato na frente. O próximo. Alguém vai pagar esse erro de hoje, que na cabeça dele, né, aconteceu. Então, alguém lá na frente... Sabe o que eu acho interessante? É que é o seguinte, que o árbitro que comete os erros, e aí na Série A, vai apitar a Série B. Aí ele prejudica a time da Série B. Na Série B. Aí a Renata Royal vai trabalhar mais ainda, né? Se o cara erra, sabe o que você faz? Põe na geladeira, faz um mini curso, alguma coisa para ele entender. Senta lá, vamos conversar. A CBF precisa fazer, ao invés de ficar distribuindo dinheiro aí para os presidentes, as coisas, você pega 10% só do que está sendo distribuído, monta um departamento de arbitragem, entendeu? Bom. Acabou, vem cá, vamos gastar 5 mil, 10 mil, sei lá, com passagens, vamos reunir os árbitros, vem cá, vamos passar lance a lance, fazer uma comissão aqui, 10 árbitros que apitaram, vamos sentar. O que vocês acharam? Ô, Klaus, Daronco, o que vocês acham nesses lances aqui? Foi falta, não foi falta? Eu tenho certeza que entre os próprios árbitros, eles irão divergir em relação às opiniões. E aí você começa a estabelecer critérios, porque o problema da arbitragem brasileira, Prião, são critérios. Os critérios utilizados no jogo das 4 já não valem no jogo das 6. Não é nem da outra rodada. Eu vejo muito e falo assim, eu quero... Às vezes dentro do mesmo jogo. Dentro do mesmo jogo. Né? Aí eu vejo muito assim, as pessoas falando assim, vamos profissionalizar. Nem os árbitros não querem, porque você sabe quanto eles ganham por mês? Ganham por arbitragem? Cada árbitro. A gente já conversou aqui na época que era o Sálvio, com o Gaciba. Muitos dos árbitros também não querem serem profissionalizados por conta da bufufa que recebem, porque eles vão ter que optar. A CBF vai pagar quanto eles ganham por mês? Como que vai ser? Eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é uma discussão que existe entre os próprios árbitros. Entendeu? Vamos profissionalizá-lo, beleza. Quais serão os critérios utilizados? O critério utilizado número 1 vai ser o mesmo utilizado, o critério número 1 no mesmo jogo? Porque dentro do mesmo jogo não existe critério. Existe a pressão da torcida, a pressão dos jogadores, a falta de personalidade dos árbitros durante os 90 minutos, né? O tamanho do jogo, o tamanho da camisa, né? O erro que você sabe que se você errar contra determinadas equipes, você vai ficar encostadinho na geladeira lá uns 2, 3 jogos, aí você não vai ganhar os seus 15, 20 mil que era para ganhar na rodada. Então, assim, tem muitas coisas que estão nos bastidores. Dependendo de quem está apitando, o VAR chama ou não. Sim, entendeu? Tem muitas coisas nos bastidores que aí a CBF poderia muito bem, vamos montar aqui como eu falei, para de ficar distribuindo dinheiro. Pega um dinheirinho aí. Primeiro, o VAR semiautomático. Tecnologia que a CBF, pelo tamanho do budget, né, que eles recebem em termos de patrocinadores, ele pode muito bem contratar sem nenhuma coisa. Tem que ter isso, entendeu? Mas esse eu vi que seria coisa de 1,5 milhão por jogo, é isso? Que seja. Mas é esse valor mesmo? Não sei se chega a tanto. No campeonato, nas finais do Campeonato Paulista a gente teve, né? Então, mas aí foi avulso. Talvez em 38 rodadas você consiga fazer algo mais acessível. Nós temos... A minha opinião, rápida. Não adianta profissionalizar. Não adianta. Os caras erram com o VAR. Com o VAR, com a imagem ali, ó. Os caras conseguem brigar contra a imagem e erram. Porra, eu nunca vou esquecer das Copas do Brasil, não. Das Copas do Brasil que o Corinthians foi garfado. Contra o Flamengo e contra o São Paulo. E sem falar contra o Cruzeiro também, aquele gol do Pedrinho. Nunca vou esquecer. Não adianta profissionalizar, pô. Os caras são ruins por natureza. A arbitragem brasileira é uma vergonha. E sobre o chororô aí dos colorados, pelo amor de Deus, era pro Corinthians ter metido uns 6, 8. 8-2 era pra ter sido.
O Corinthians jogou muito, pô. E aquele gol anulado do Corinthians, ali nem foi falta. É por isso que tem hora que eu gosto do futebol argentino. Vira e mexe, eu assisto o campeonato argentino. E ó, os caras não dão falta lá não, parceiro. Os caras não dão falta não. O pau tora lá. E tem hora que eu queria que fosse assim também aqui, ó. Eu queria que o futebol brasileiro também fosse assim. Deixa o jogo rolar. Deixa o pau quebrar. Futebol é um esporte de contato. Tinha que ter mais jogo livre. Toda hora eles param. Toda hora. Eu acho. É tanto que eu acho que o pênalti do Corinthians nem foi pênalti. Mas eu quero a sua opinião. Você acha que foi pênalti em cima do Bidu? Comente aí. E ó, representa com like porque o Coringão voltou. E vai, Corinthians. E outra, o time do DVD, ele vai chorar.